Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia, nesta semana tratando dos demônios no sentido bíblico e no sentido histórico, que está presente também em outras obras anteriores e contemporâneas da Bíblia, escritas também em grego. E falei no bloco anterior que todos nós temos um pouco de mediunidade, mas existem os médiuns especiais. São Paulo, ele chama essa mediunidade, porque essa palavra mediunidade foi criada por Kardec, e São Paulo chama esse fenômeno de dons. E daí ele fala, há dons da cura, dons da fala, dons das revelações, dons das profecias, dons da palavra. Há uma diversidade de dons. Cada médium tem um tipo de dom. E esse dom é do espírito dele. Por isso, nós vamos ler em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Lá nós lemos Paulo dizendo que quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio espírito dele que ora. E que nossos irmãos católicos, protestantes e evangélicos denominam de Espírito Santo. É o Espírito Santo do indivíduo. E esse Espírito Santo, por que ele é santo? Porque ele é uma criatura de Deus, criado diretamente por Deus. Por isso, lá na história de Adão e Eva, que é uma metáfora e não uma coisa que a gente pode interpretar ao pé da letra, lá está escrito que Deus fez Adão do barro, quer dizer, Adão vem do pó, o corpo dele, e depois disso, Deus lhe deu uma alma, e que a Bíblia chama de sopro, porque sopro, pneuma em grego, ruá em hebraico, significam alma também, ou espírito humano. E Deus, então, soprou, quer dizer, ele deu um sopro que é a alma, o espírito do Adão, e que automaticamente vai passando para os seres adâmicos, que são os descendentes de Adão e Eva. Mas, reiterando que essa história de Adão e Eva é uma metáfora, uma alegoria, e não pode ser tomada ao pé da letra, como a igreja no passado fazia, mas não faz mais hoje, é bom que se diga isso, mas ainda outras correntes cristãs pensam nessa questão, nessa história de Adão e Eva, literalmente, ao pé da letra, e aí é uma interpretação errada, e que a doutrina espírita não faz. A doutrina espírita também interpreta essa história de Adão e Eva no sentido alegórico, metafórico e não literal. Porque o Espiritismo tem uma fé raciocinada, uma fé com conhecimento, com uma explicação racional. E por isso não é bem um dogma, porque o dogma é uma doutrina polêmica e que foi imposta a ferro e fogo pela força e não pelo bom senso e pela lógica. Por isso, muitos não aceitavam determinados dogmas e muitos, inclusive, morreram nas fogueiras da Inquisição por causa disso, que hoje não existe mais, porque houve uma evolução da humanidade e isso acabou. Mas, então, os médiuns que têm
nós vimos antes, quero relembrar, e médiuns com vibrações negativas de espíritos ainda pouco evoluídos. E eles, por causa disso, atraem também espíritos atrasados, que vão atormentar a eles e que vão exatamente entrar na sintonia deles. Por isso que o médium, para se curar, ele tem que mudar de vida também. Não basta ele ir ao centro espírita e ouvir as palestras, estudar a doutrina, participar de uma reunião de desobsessão. Não. Ele tem que fazer também uma mudança de vida para ele ter uma energia que rejeita esses espíritos atrasados, atormentadores. E então nós temos espíritos encarnados mais evoluídos, que têm uma energia muito boa, uma energia positiva, e que atrai, no caso, espíritos também bons, adiantados. E aí esses espíritos, inclusive, se manifestam usando a boca do médium, e esse fenômeno é chamado de psicofonia, o espírito falando pela boca do médium, ou então escrevendo, o chamado fenômeno de escrita mecânica, ou fenômeno de psicografia, e em que o espírito usa o médium para escrever. Então, vejam bem, são demônios manifestantes que podem ser bons e que vão complicar a vida do médium, vão ajudar o médium com mensagens do mundo espiritual muito interessantes para nós, que vão nos auxiliar na nossa evolução. E se o médium estiver com vibrações negativas por causa do nível dele, ele vai atrair demônios atrasados, que vão complicar a vida dele e de outras pessoas que vivem em torno dele. Mas nós estamos chegando ao final desse programa de hoje, em que tratamos de demônios, que são espíritos humanos. E quero recomendar para contato conosco o nosso e-mail, presenca@tvmundomaior.com.br. Repetindo, presenca@tvmundomaior.com.br. Entre em contato conosco, critique-nos ou sugira ideias para nós tratarmos aqui no nosso programa. Muito obrigado e até o próximo programa.